Boa noite a todos, né? O Léo me pediu para fazer esse estudo e a gente está estudando também no nosso grupo de terça-feira. Nós estamos estudando essa obra da Joana de Ângeles, né? O Homem Integral. A gente já está bem mais à frente, que a gente está estudando capítulo por capítulo. E eu gosto de contextualizar, apesar de que a gente não estudou a obra toda na reunião de sábado. Esse capítulo, ele está dentro de um bloco, né, que é a terceira parte do livro, chamado A Busca da Realidade. O primeiro capítulo desse bloco fala do autodescobrimento, o segundo, sobre a consciência ética, e o terceiro, religião e religiosidade. Então, assim, só para lembrar um pouco, né? Eu não me lembro se esses capítulos foram estudados na reunião de sábado, mas a questão do autodescobrimento, eu acho que teve mais atrás, não foi, Léo? Porque acaba que eu me confundo. O que a gente estudou na terça, o que estudou no sábado, né? Estudamos sim, Rose. Pois é. Então, o autodescobrimento ela aborda basicamente a busca do homem para atingir, que vive na busca das metas exteriores, e os insucessos da vida, as dificuldades, vão gerando frustrações para despertar o homem para essa busca interior, né? Ele começa a buscar recursos interiores e isso favorece o processo do autodescobrimento. No capítulo da consciência ética, a Joana aborda a questão do desenvolvimento após o autodescobrimento, mediante e após o autodescobrimento, leva à compreensão dos valores reais e um senso de responsabilidade. A questão da consciência ética, ela fala, então, que mediante o autodescobrimento, isso vai levar à compreensão do senso de responsabilidade, tanto consigo mesmo, quanto com o outro. E essa necessidade que nós temos de fazer o melhor, tanto para nós quanto para o outro. Ela nos fala e começa a falar dessa vida em sociedade. E religião e religiosidade é o que nós vamos estudar agora, né? Pode passar, Léo, por favor? Então, a gente começou tentando fazer uma definição, buscando uma definição, ou várias, né? Tem vários conceitos acerca do que é a religião. E um conceito que a gente costuma muito falar dentro do espiritismo, né, nos nossos estudos, que a palavra religião deriva do religare, que quer dizer religar, unir, nesse sentido da união com o divino, com o sagrado, né? E essa definição eu busquei no dicionário bíblico. Ela traz para nós que essa religião é a atitude do homem diante das realidades transcendentes, diante da razão última da própria existência. É a consciência de estar relacionado com a origem e sustento de tudo que é Deus, né? Eu coloquei esse grifo porque isso está muito de acordo com o que a gente tem estudado nas obras espíritas e nas religiões em geral, quando se fala do que transcende, né, do que é sagrado, sempre vem essa consciência do relacionamento com a origem de tudo, com o Pai, com o Criador, né? Mas eu achei interessante que nessa definição, ao falar da religião, ele coloca que mais concretamente nós nos referimos às expressões ou manifestações do sentido religioso do que a simples convicção das verdades. E isso está de acordo com a definição acho que é Durkheim, que ele fala que religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas, que reúnem numa mesma comunidade moral chamada igreja todos aqueles que a ela aderem. Então, quando a gente vê essa fala do mais concretamente
de expressões e manifestações do sentido religioso, assim como as crenças e práticas dentro de uma comunidade, faz a gente pensar em ritos e práticas coletivos, né? Quando ele fala numa chamada, uma mesma comunidade moral chamada igreja, faz a gente pensar nesse ritual coletivo, faz a gente pensar na religião como algo eminentemente coletivo. E isso nos remete à busca externa da religião, né? A ida a um templo, a ida a um lugar específico, que é um lugar externo, para buscar esse contato com Deus. Então, professar uma religião significaria seguir os seus dogmas, né? Que são crenças e práticas comuns às pessoas que professam aquela religião. E essas práticas garantiriam a salvação, garantiriam esse contato com o sagrado, com o divino. Mas é também um vínculo social, né? Gera uma sensação, um sentimento de pertencimento àquele grupo que professa a mesma crença. E aí nós começamos com... Eu pensei algumas expressões do texto da Joana, é um texto muito rico, muito denso. A gente não tem a pretensão de abordar todo o texto, né? A gente estudou, mas o nosso tempo é pequeno e nós achamos melhor pensar algumas questões. Então, logo no começo, ela fala que no caleidoscópio do comportamento humano, quer dizer, caleidoscópio é aquele aparelho, né? Alguns aqui vão se lembrar quando a gente era criança, pelo menos, eu tive essa oportunidade de construir um caleidoscópio com canudo de papelão. É aquela imagem, né? Você coloca os vidrinhos coloridos e você vai girando, tem espelhos lá dentro, e quando você gira, a cada hora ele mostra uma figura diferente. Os caquinhos de vidros coloridos, à medida que você vai girando o caleidoscópio, vai formando imagens, cada vez uma imagem diferente. Então, a Joana, ela começa falando essa coisa do caleidoscópio do comportamento humano, nos lembrando, nos apontando e alertando até de como que o nosso comportamento é volátil, né? Como a gente muda de comportamento ao longo do tempo e até em circunstâncias variadas na mesma época, né, de vida. E ela ressalta que a gente tem uma preocupação maior de parecer do que ser, o que faz com que ela nos chame de homens espelhos, ou seja, sem identidade própria, que refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. E dessa forma, com relação à religião, adota-se uma forma religiosa sem constância. Como eu falei, que a imagem do caleidoscópio vai virando, refletindo, né, os vidrinhos coloridos que estão lá dentro, o nosso comportamento, enquanto seres humanos, também ele vai mudando, porque a gente vive uma fórmula religiosa baseada na aparência, no que é esperado de nós dentro daquele grupo social, né? A tendência, como a gente quer ser aceito naquela comunidade, a gente quer ter o nosso comportamento aprovado, a nossa tendência é estabelecer um comportamento que vá de acordo com aquela maioria ali, do grupo religioso. E ela nos diz que isso é a experiência da religião sem religiosidade, né? Nesse caso, religiosidade tem a ver com o sentimento, com a vivência individual. Pressupõe ir além da aparência para viver a sua realidade emocional. Você agir a experiência da religiosidade tem a ver com o seu sentimento. Como que você sente Deus? O que você acredita que deve ser feito para religar-se a Deus? Mas, na verdade, a gente deixa de viver isso para viver uma experiência de religião desconectada desse sentimento, do nosso lado emocional, né?
e sem esse lado emocional, a gente não trabalha a nossa autorrealização. A gente se atém àquela prática exterior, né? Estereotipada dentro daquela religião escolhida. E Joana segue nos dizendo que o conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo. E a manifestação da fé íntima desaparece diante de expressões ruidosas, destituídas dos componentes espirituais da meditação, da reflexão e da entrega. Então, é importante a gente refletir, né? É muito fácil, talvez, nós que já somos espíritas há algum tempo, ou mesmo aqueles que têm um contato há menos tempo com a religião espírita, que é, de fato, né, religião, na definição de Kardec, o espiritismo é filosofia, ciência e religião. A ciência com relação à experimentação, à forma como foi construída. A filosofia na questão da investigação. Mas a religião, que é, de fato, nos dizeres de Emmanuel, né, é a religião que vai permitir, o lado religião do Espiritismo, é que nos vai direcionar para essa religação com Deus. E se a gente pensa que nós não nos perdemos em fórmulas vazias do culto externo, eu acho que quando a Joana faz essa proposta, é para nos fazer pensar e refletir a respeito. Porque, embora nós não tenhamos dentro do Espiritismo, né, ritos, dogmas, se nos perguntarmos, nós chegaremos à conclusão que muitas vezes nós ainda vivemos nesse lado, não digo totalmente da aparência social, mas nós temos esse lado também, a importância, nós sabemos, né, o nosso grupo aqui, a maioria já se conhece há algum tempo, é importante para nós esse convívio fraterno que a gente tem na casa espírita, e não que isso seja um problema, mas há que se perguntar quanto eu estou buscando o convívio social dentro da casa espírita e quanto eu estou, de fato, buscando viver a experiência da religiosidade dentro de mim, né? E a Joana, ela comenta também lá no texto que por atavismo ancestral, né, é uma questão que a gente vem trazendo desde a nossa ancestralidade, desde os homens primitivos, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa, cujas raízes se fixam no comportamento dos primitivos habitantes da Terra. Então, a religião primitiva, né, eu assisti um estudo do Roberto sobre um curso que ele dá, que chama O Sagrado em Nós, e ele falou sobre essa questão das religiões primitivas, né? Ele comenta que tem os primeiros, eu anotei aqui para não esquecer, né? O primeiro estágio da humanidade, em termos de religião, era chamado de religião animista primitiva. O Roberto, ele coloca lá no curso, ele colocou que ele tirou essas definições do dicionário Wise. E o que significa essa religião animista, né? É a crença de que todas as formas da natureza possuem alma, animais, plantas, homens, e que a atuação dessas formas pode ser protetora ou agressiva para os demais. E aí a Joana comenta disso aí, né? Ela fala do medo decorrente das forças desorganizadas das eras primeiras da vida, surgiram as diferentes formas de apaziguar a fúria dos seus responsáveis, mediante cultos que se transformariam em religiões com as suas variadas cerimônias cada vez mais complexas e sofisticadas. Então, todos nós que já estudamos um pouquinho de história, né? Nós sabemos aí dos nossos ancestrais, dos povos, ainda hoje, né? Povos que vivem mais à margem da sociedade conhecida, indígenas que vivem em lugares isolados, né?
mantém cultos que vão tentar apaziguar a fúria da natureza, né? Se um vulcão começa a entrar em erupção, pensa-se que isso aí é uma fúria, é aquele tipo como se fosse um deus vulcão, né? O vulcão teria vida e ele está nos castigando de alguma coisa, a gente tem que render um culto a ele, fazer algum tipo de homenagem, fazer alguma cerimônia que vai aplacar a sua ira. Então, dentro desse, cai exatamente nessa religião animista, que o Roberto comentou no estudo dele, né? E ele comentou também das religião fetichista, que também é uma coisa mais dos povos primitivos, que é o culto de objetos que representam entidades espirituais e possuem poderes mágicos. E aí, quando a gente vê isso, né, a gente pensa assim, isso, dessa questão dos povos da religião animista, que eu comentei com vocês, a gente vê isso ainda na Terra hoje, mas em determinados povos apenas. Mas, ainda assim, nós podemos ver situações em que nós tentamos viver a religiosidade numa forma de barganha com a divindade, né? São aquelas promessas que em algumas religiões ainda são comuns, né? Então a pessoa promete, se conseguir alcançar determinada graça, né, que Deus vai propiciar, ou os santos, então a pessoa faz a promessa que vai fazer uma determinada coisa em retribuição a esse favor superior, esse favor divino, né? Ou, às vezes, a pessoa faz promessa, a gente vê ainda hoje, nos nossos dias, durante a quaresma eu vou ficar sem comer carne, eu vou passar um tempo, vou fazer o sacrifício de não tomar café, em função de Deus fazer isso assim para mim, para eu conseguir alcançar tal graça. Então, a gente vê que a humanidade ainda vive nesse ir e vir em relação à forma de viver a religião e a religiosidade, né? E com relação à questão fetichista, né? A gente que objetos representam entidades espirituais e possuem poderes mágicos, a gente vê a questão da imagem dos santos, que é até muito criticada pelos protestantes em relação ao catolicismo, né? Nós sabemos que essa coisa dos santos veio, o cristianismo e catolicismo adotou essas imagens dos santos, foi lá da cultura romana, que eles tinham os deuses lares, e tinham imagens, os altares em cada casa, né? E foi uma forma, nós sabemos que a religião formal do cristianismo primitivo, quando houve a reforma, quando foi formalizada a religião como a Igreja Católica Apostólica Romana, muitas coisas do paganismo foram assumidas, foram trazidas para dentro da manifestação religiosa. Daí, ainda hoje, existe esse culto aos santos, né? Através das próprias imagens, né? As pessoas acreditam que se tocar a imagem, elas podem ser curadas. Então, são atavismos que ainda são vividos nos dias de hoje. E a gente lembra também dos amuletos, né? Dos crucifixos, dos cristais e todas as coisas que aparentam, às vezes, ter poderes mágicos para nos favorecer de alguma forma. Alguém quer falar? Sim, até concordando com o que você está falando aí, mais para ratificar, assim, uma vez o Salomão me emprestou um livro, acho que eu não devolvi para ele não, fiquei com ele aqui em casa, isso acontece, né? Ele chama desculpa, Salomão, ele chama o Desaparecimento de Deus. Eu estou esperando até hoje. Ok, não sei se você vai receber de volta, mas tudo bem. Mas ele fala assim, justamente como que Deus estava, a figura de Deus, não necessariamente a religiosidade, né, na sua essência, a figura de Deus estava presente na história da humanidade de uma forma muito maior do que tem até hoje, né? Que Deus está desaparecendo.
Então, a gente pega um exemplo aí de Abraão, como sendo talvez o exemplo que tem simbolismo, né? Que Abraão, Deus pediu para ele sacrificar o filho dele e ele ia sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. E a gente vê lá no Velho Testamento Deus conversando com as pessoas, né? E aí vai passando o Novo Testamento, você vai ver que Deus já não conversa com mais ninguém, né? Mas a gente vai, apesar do Deus ele desaparecendo, ele ainda assim está muito vinculado assim no que a gente faz, mas vai diminuindo. Mas a gente vê que na nossa história a figura de Deus, né, sempre teve muito da religião, isso tem muito presente do que a gente fazia. Por exemplo, pô, vou para a guerra, não, antes vamos fazer um sacrifício aqui para a gente ser auxiliado. Vai começar a época das chuvas, vamos fazer aqui alguma coisa para que a chuva venha, né? E aí mais para frente, né? Pô, eu vou fazer alguma coisa, deixa eu fazer uma promessa aqui antes para garantir que vai dar tudo certo, né? Então a gente Sim. vê que a gente é muito movido por isso. Vai passando o tempo, a gente está vendo que hoje já está até ao contrário, né? Às vezes as pessoas, então, as pessoas abominam quando as pessoas fazem isso, mas é uma coisa que tem sempre muito presente com a gente e de vez em quando, mesmo quem fala que não acredita nisso, dá uma escorregada, né? Ainda faz alguns atavismos, algum cristal, alguma coisa que ainda É. remete a isso, né? É. Eu ia comentar, Léo, interessante esse livro, hein? Depois você pode me emprestar, Salomão, se o Léo te devolver. Mas o que eu ia comentar do curso do Roberto, ele comenta sobre a questão dos símbolos, né? E é muito interessante porque os símbolos nós ainda usamos, né? É comum, às vezes, no curso dele ele fala, por exemplo, assim, quando eu falo de Deus, imagina, qual a imagem que vem para vocês, ou assim, eu esqueci agora como que foi exatamente, mas é alguma coisa assim, se você pensa em conectar com Deus, tem alguma imagem que você se utiliza? Então, ele mesmo falou da importância que os símbolos têm para a gente. Então, quando a gente vai fazer uma prece, é muito comum quando a gente... Bom, aí eu estou falando da minha, né? Da minha simbologia. Mas todos nós temos algum símbolo que a gente pensa, né? Quando você vai fazer uma prece, pede a Deus para abençoar a todos, você quer se conectar com Deus, alguns pensam na imagem do universo, das estrelas ou do sol. É comum a gente associar algumas imagens para a gente, não que a gente pense que Deus está ali naquele símbolo, mas são símbolos que nos ajudam a conectar, né, com aquele sentimento, a buscar a presença de Deus naquele momento da oração, assim como, às vezes, quando a gente vai fazer uma meditação, ou mesmo antes de começar uma oração, às vezes na reunião mediúnica, a gente fala, vamos imaginar, nós estamos à beira de um rio, de um riacho de água cristalina, que está correndo tranquilo. Então, são imagens que nos acalmam, né, da natureza. Então, os símbolos, eles têm significado na nossa vida, até porque nós vivemos, né, a religiosidade há muito tempo na Terra, mediante formas variadas. Então, nós temos gravados dentro de nós vários símbolos que nós já usamos anteriormente para fazer essa ligação com o sagrado, com o divino. E isso está no inconsciente coletivo também, né? Como Jung coloca, a gente acessa memórias ancestrais com determinadas imagens. A cruz, né, o crucifixo do Cristo, ele é um símbolo usado praticamente por toda a comunidade do cristianismo. Se vê uma cruz, você já associa que ali se fala, se acredita nos ensinos do Cristo, né? Eu trouxe também essa passagem de Emmanuel, lá do livro A Caminho da Luz, que está de acordo com a fala da Joana, né? Ele fala que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. E ele fala também que as revelações elas foram evoluindo na esfera gradativa do conhecimento.
À medida que o conhecimento humano, que a ciência também evoluiu, as revelações foram chegando. Mas que todas as revelações religiosas, né, em todas as religiões, se referem, a base delas é o Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. A Joana segue no texto dela falando o seguinte, aí nessa evolução da religião, né? Das religiões ao longo da história. Das manifestações primárias com sacrifícios humanos, que o Léo até citou aí o exemplo de Abraão, né? Até as expressões metafísicas, toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações, produzindo um natural sentimento religioso que permanece em a natureza humana. Ao lado disso, considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, nele, né, no indivíduo, permanece o germe de religiosidade, aguardando campo fecundo para desabrochar. Então, nós trazemos o natural sentimento religioso, né? E Emmanuel, no Pensamento e Vida, até nós estudamos essa página esse ano, ele fala da fé, ele fala o seguinte, que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ela é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Ou seja, nós trazemos dentro de nós essa certeza instintiva da sabedoria de Deus. O germe da religiosidade, nós nascemos com ele, né, pela própria herança que a gente traz, tanto psicológica quanto sociológica, né? Em todas as sociedades tem alguma referência a uma divindade. Alguém quer comentar? Podemos passar para frente? E a gente pegou mais um pouquinho da fala de Emmanuel lá no A Caminho da Luz, né? Está no capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. E ele comenta sobre várias religiões, vários movimentos, e ele fala, desculpa, era antes de entrar nessa fala aqui, eu tinha esquecido de falar. Emmanuel fala assim, que todas essas religiões diferentes, né? Tá aí, o hinduísmo, Maomé, o budismo, todas as religiões, em todos os rincões da Terra, mesmo naqueles povos que pode-se pensar que não tem nada a ver com o cristianismo, mas nós sabemos, né, que o Cristo é o governador do nosso orbe, ele é o diretor espiritual do nosso orbe. Então, todas as religiões foram mensageiros do Cristo enviados para nós nos diversos locais da Terra, para os diversos povos e culturas, para trazer e desenvolver essa ideia de Deus, essa ideia da religiosidade, né? E com relação ao cristianismo, Emmanuel ressalta para nós que se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, lá no começo, né? E depois, nos séculos posteriores, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídios objetivos. Então, se o Evangelho de Jesus representa a flor da vida, da verdade, do amor e da esperança, nem sempre nós, os seus pretensos seguidores, conseguimos levar, fazer cultivar, fazer desabrochar a flor do Evangelho, porque ela foi abafada nessa coisa da falsa religiosidade, na vivência da religião da aparência, como a Joana colocou lá no começo, né? E no silêncio dos claustros, né, a gente, no início,
do catolicismo, quem estudava mais, quem tinha acesso aos escritos, né? Primeiro era escrito só em latim, então quem tinha acesso eram poucos, os seguidores da religião, eles só sabiam, né, através do que os sacerdotes falavam, seguindo até uma tradição das religiões antigas, né, onde tinha o oráculo, onde tinha a sacerdotisa especial, e aquele é que fazia o contato com Deus. O ser humano comum só podia entrar em contato com Deus através daquele representante, daquele sacerdote, do faraó, da pitonisa, eram as pessoas que poderiam fazer. Nós não teríamos condições, nós seres humanos comuns, de fazer o contato com o divino, né? Então, isso foi uma coisa que sempre atrapalhou o desenvolvimento da religiosidade, essa ideia de que teria que ter um intermediário entre nós e Deus, né? E Jesus fala para nós, com relação a essa questão do que Emmanuel colocou, né? Os templos da falsa religiosidade, Jesus falando para os escribas e fariseus, ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Mateus, no capítulo 15, versículos 7 e 8. Então, Jesus, em outra oportunidade, também compara, né? Que são como sepulcros caiados. São brancos por fora, mas carregados de podridão por dentro. Porque a aparência não condiz com a vivência interior, né? E Kardec, comentando esse capítulo, lá de Mateus, ele fala o seguinte, que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus... desculpa, está repetido. Senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Quer dizer, para chegar mesmo a Deus, se a gente vai ser conduzido, a religião vai conduzir a Deus, e Kardec continua, né? Portanto, toda religião que não torna o homem melhor, ela não atinge o seu objetivo. Tal é o resultado de todas as religiões, né, em que a forma se impõe sobre o fundo. Não basta, pois, ter as aparências de pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Ou seja, se para a religião importa mais a forma como ela deve ser professada, né? Como lá nessa passagem de Mateus, que o pessoal, os escribas, os fariseus, eles questionam a Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer, que era um costume que estava claro na lei lá dos fariseus, eles tinham acrescentado, digamos assim, né? E é lógico que ninguém questiona o hábito de lavar as mãos, por ser uma questão de higiene, de saúde. Mas quando Jesus foi questionado sobre isso, ele sabia que o que eles estavam preocupados era em manter a forma, né? E por isso que Jesus fala, nessa hora que ele fala, que o mal é o que, não é o que entra na boca, o mal é o que sai da boca do homem. Querendo dizer que não adianta você cumprir todos os protocolos externos da religião se você não conseguir viver no seu coração, não conseguir desenvolver a pureza do coração para viver o que a religião está nos ensinando, né? Então, a aparência, a gente precisa sair desse lugar de querer viver a aparência de pureza, do culto exterior, como a gente já viveu na religião no passado. E, infelizmente, como eu falei no começo, às vezes nós nos pegamos, não, a gente não vive isso dentro da doutrina espírita, porque a gente não preocupa com o culto externo, nós não temos nenhum ritual,
Então, nós já avançamos nisso. Mas, se a gente aprofunda um pouquinho mais o pensamento, a gente é capaz de ver que nós ainda vivemos muito. Essa questão que nós falamos tanto, né, sobre a reforma íntima, muitas vezes nós sentimos dentro de nós, pelo conhecimento que já temos de tantas coisas que nós estudamos, do Evangelho, da doutrina, tantas filosofias que nós já lemos e já estudamos, a gente se sente um pouco pressionado, eu acho que até interiormente, a ser uma pessoa melhor. E isso é bom, né? Se formos pensar, isso é bom por um lado. Porém, o lado ruim disso é que muitas vezes nós desenvolvemos um comportamento, né? É o que o Jung fala, né? Das máscaras. Então, eu sei, eu acredito que eu preciso ser uma pessoa mais caridosa, que eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Então, eu ainda não consigo ser, muitas das vezes. Mas aí o que eu faço? Eu visto a máscara. Então, lá dentro da casa espírita, principalmente, né? A pessoa faz uma coisa que eu não gosto por dentro, eu estou me moendo, queria xingar a pessoa, não, mas eu já sou uma pessoa boa, eu estou aprendendo a ser paciente, eu vou ter paciência com essa pessoa. Mas, mentalmente, nós estamos mandando uma energia nada boa para aquela pessoa, né? Estou dando um exemplo assim, bobinho, mas para a gente pensar sobre isso, porque nós temos, digamos assim, o vício de viver a aparência da pureza. Porque nós queremos dar, a natureza não dá saltos, né? Nós estudamos isso, nós sabemos disso. Mas a gente quer parecer bom. Se a gente ainda não consegue ser, a gente quer pelo menos parecer bom. Isso nos dá admiração do outro, nos dá o respeito do outro, né? O nosso companheiro vai nos elogiar, as pessoas vão nos admirar, e isso, infelizmente, né, é o nosso orgulho falando alto ainda. É a vontade de ser uma pessoa boa, mas, na verdade, ela é suplantada pela vontade de parecer uma pessoa boa, né? Então, essa questão da aparência é ainda uma coisa que nos pega, porque nós gostaríamos de viver o Evangelho dentro do nosso coração. Nós estamos a caminho, muitas coisas nós já conseguimos, mas ainda nos falta muito. E a gente quer dar o salto e a gente mesmo, às vezes, se engana, achando que já conquistou aquilo. E outra coisa que a gente vive também é a pressa, né? Não que a gente não deva ficar pensando assim, nós temos muitas reencarnações pela frente, se não der agora, dá na outra encarnação, não tem problema. Não é nesse sentido de postergar, mas no sentido também que, se eu não me conheço, eu não entendo dos meus próprios desafios, eu não vou conseguir vencê-los. E eu não vou vencer de um dia para o outro. Então, quando isso nos toca, o risco de nós querermos viver uma coisa que ainda não é a nossa realidade, ele é muito grande, né? Vamos seguindo. Só um Pode falar. aqui, você vê que, Jesus falando a respeito dessa questão, Kardec falando, e quando a gente pensa nesse assunto, ele é um assunto super atual, né? Então você vê assim o conflito nosso como humanidade de lidar com essa religião de uma forma diferente do que seja só na aparência, né? Ou de usar a religião para outros objetivos que não seja esse propósito que é da sua essência, que é conduzir a gente para Deus, né? Eu fico pensando aqui que, igual você mesmo falou, eu acho que na doutrina, por mais que a gente tenha dificuldade na doutrina, ainda a gente pode dizer que a doutrina, nessa questão, a gente conseguiu caminhar mais, certamente. Mas, individualmente, ninguém está salvo disso, né? Então, eu posso falar com a doutrina de forma geral, individualmente, todos nós temos que nos vigiarmos, porque, eventualmente,
é alguém que, às vezes, pleiteia um cargo de algum poder dentro do centro, para que ele possa exercer algum poder sobre outras pessoas, ou usar daquele poder ou daquela situação para poder ficar apontando o erro do outro num falso, né, num puritanismo, né, que, na verdade, não tem a ver com a essência, tem a ver com aquela falsa aparência de pureza, onde eu fico querendo apontar defeito dos outros. Então, assim, é de ver como que essas coisas aqui estão atuais e é como se fosse um chamado para a gente não esquecer a essência do que deveria ser quando a gente trata de religiosidade, né? Que é muito mais um processo íntimo do que um processo de eu ficar da exteriorização. Né? Sim. Ô, Rose. Sim, pode falar, Salomão. Eu acho assim uma coisa também que, pegando aí um gancho no que o Léo falou, esse negócio de doutrina também é um troço complicadíssimo, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda um pouquinho em saber que a doutrina esclarece bem os problemas, que é isso que você está trazendo aqui para a gente, né? Ou seja, não deixa sombra de dúvida. Kardec coloca isso, né? Fala, olha, isso aqui não tem misticismo, não tem máscara, é isso aqui, é o fato. Mas o problema, né, como sempre, não é a doutrina, somos nós. Porque diante da doutrina, nós podemos fazer a mesma coisa que as pessoas diante de qualquer culto, de qualquer religião. Né? E, inclusive, utilizar a doutrina como subterfúgio de fazer coisas indevidas. Então, a doutrina em si, né, o espiritismo em si, pouco significa se nós, como você está trazendo aí, não fizermos dele um meio de chegarmos a um lugar melhor. Na hora que Kardec fala, não, a doutrina, a religião é aquela que transforma o homem, né, ou que faz o homem melhor. Se essa religião não fizer isso, significa que ela falhou no seu conceito, né, no seu objetivo. Porque esse é o objetivo de toda religião, tornar o homem melhor. Sim. Então, é só um ponto, sim, que eu acho, sabe, eu tenho muitos amigos que trabalham comigo, eu sempre trabalhei com muitos protestantes, assim, e é sensacional, trabalhar com eles é fantástico, entendeu? Então, o que a gente está levando disso, né? Eu falo fora do sentido religioso, tá? Estou falando do sentido profissional, né? Que é um outro lugar. Mas cada um tem a sua experiência, estou falando da minha, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção nosso aqui, eu acho importante, não levarmos a doutrina para esse lugar comum. Né? Ela tem que realmente nos esclarecer, e aquele negócio bom, né? Cristão é aquele que se transforma, aquele que nós cansamos de ouvir, né? Mas a transformação mesmo que é bom... Nada, né? Pois é. E com relação a isso, Salomão, é interessante porque assim, eu me lembro lá na adolescência que eu estava assistindo um estudo, eu não me lembro exatamente se era do Carlão ou se era do Roberto. Foi uma das primeiras vezes assim, que eu estava indo na mocidade e a pessoa trouxe a doutrina como a verdade, né? E eu tinha ido já algumas vezes, tinha gostado muito, e convidei uma amiga, que era católica, para ir assistir. E ela viu o meu entusiasmo, né, quando eu comecei a frequentar a mocidade, as coisas que eu estava estudando, e quis ir. E ela foi justamente neste dia, né? E aí depois nós conversamos, e ela falou assim, olha, Rose, eu até gostei das coisas lá, achei muito interessante, mas esse negócio de falar que o espiritismo é a verdade, é um negócio que incomoda um pouco, né? Quer dizer que ninguém mais tem a verdade está só com o espiritismo. E isso, desde essa época, me fez sempre pensar. Então, sempre quando eu vi alguém falando espiritismo, é a verdade, né? Tudo bem, mas a verdade não é uma coisa coletiva, né? É uma descoberta individual. E até, eu acho assim, que existe uma verdade, que é a realidade divina, a realidade das coisas, mas nós, aqui na Terra, estamos longe de ter acesso a isso. O que nós acessamos são os pontos de vista, né?
São pontos, são faces da verdade, que uns veem um lado, outros veem outro, uns se aproximam de uma forma, outros se aproximam de outro, e que não deixa de ser verdade, né? Então, eu também já convivi, já, assim, trabalhei com uma colega, uma pessoa que era protestante, né? E, assim, fantástica pessoa, a forma de vida, as coisas que ela vivia dentro da igreja dela eram muito parecidas com as coisas que nós estudávamos e procurávamos. Ela participava de grupo de mulheres, de evangelização da criança, a gente trocava figurinha, que eu dava evangelização também. Então, assim, por quê, gente? Porque, no fundo, é isso que Kardec... A religião que trabalha para tornar o homem melhor, então, é uma religião boa, né? Não precisa pensar que é a verdade, ou que é só o espiritismo, ou que é só a outra religião que vai levar a este caminho, né? Mas importa que a gente consiga viver o interior, né? Ei, Rose. Oi? Oi, tudo bom, Alexandre, Xande? tudo Joia? bom? Eu tenho uma cliente que ela também ela é evangélica, né? Então, nessa semana que passou, eu estava conversando com ela e a filha dela, aí eu escutando aquelas questões dela sobre o pecado, não sei mais o quê, ela lendo um livro lá para mim e tudo, eu falei, olha que interessante, né? O pecado original de Adão e Eva, né? Todos nós nascemos em pecado mesmo, com as nossas faltas, né? Do passado. Sim. É o ponto de vista apenas que muda. É interessante isso, né? Como você falou que você viu o que ela fazia lá, é a mesma coisa que a gente faz. Realmente não muda em nada, sabe? É a maneira como nós nos servimos dessa filosofia que nós escolhemos para a nossa vida, que vai ser o ponto-chave da questão toda aí para a nossa espiritualização. E aí a gente vê, né, que nenhuma é mais que outra. Todas estão no mesmo nível de prestar o mesmo serviço para todas as pessoas da face da Terra. É isso. A Joana continua falando para a gente, aí ela vem falando do que a religião, né? Para que existe a religião? Ela se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana. Então, primeiro aí vendo essa questão do conforto moral, nos remete lá a Emmanuel, né, que eu trouxe ali atrás, falando sobre o cultivo da flor da vida, da verdade, do amor e da esperança, que é o fundamento do cristianismo, né? A palavra, os ensinos do Cristo são esse conforto moral para todos nós, quando nos ensina por que a gente está aqui, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, né? Mineiramente falando, um cotô para um covô, né? E a preservação dos valores espirituais, porque através dos ensinamentos da religião nós vamos ser instigados à busca desses valores, e demitizando a morte, né? Demitizar é quebrar o mito, né? Então, como que vai demitizar a morte? A religião vai demitizar a morte, trazendo a certeza da realidade da vida espiritual. Ela tira o foco da vida material, quando acaba com a morte, na verdade, né? Quando abre as portas do mundo espiritual, do mundo além túmulo, ela acaba com a morte e a gente passa a ver que a realidade é muito mais do que a vida material que nós vivemos aqui, né? Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressiva à liberdade de pensamento e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano. Essa questão da castração, eu estava assistindo uma palestra da Patrícia Lins, a Patrícia Lins é uma psicóloga, se eu não me engano, e ela faz estudo, tem alguns vídeos no YouTube,
o grupo dela, eles fazem estudos da obra da Joana de Ângeles, e eu assisti o estudo que ela fez deste capítulo, já assisti a alguns estudos dela, e nesse ela faz uma definição, eu não sei, eu não estou conseguindo ver, porque eu estou vendo a tela grande aqui, se João está na reunião, ou outros estudantes aí da psicanálise, Simone, eu acho que já estudou alguma coisa, mas ela traz uma definição, essa questão da proibição castradora, ela fala o seguinte, então, se tem alguém que entende melhor do assunto, pode me corrigir, porque eu estou baseando na informação que ela trouxe, que eu tenho um grau de confiança, mas pode ser que alguém possa complementar, né? Ela fala assim, que para a psicanálise, para Freud, né, a castração é um sentimento inconsciente ante uma ameaça experimentada em relação às regras, às leis. É a repercussão psíquica desse sentimento perante essa ameaça. E ela fala assim, ou em outros dizeres, seria uma angústia que surge ante a ameaça por não estar seguindo uma regra, uma lei constitutiva da ordem. Então, é aquela ideia que se eu andar fora da lei, se eu fizer alguma coisa fora da regra, eu posso ser punido. E isso, a Joana traz aqui como que diz, uma analogia, né, em relação aos dogmas religiosos. Porque a proibição castradora e do dogmatismo irracional é no sentido que, se você não viver dentro daquela regra, daquele dogma colocado pela religião, você será punido, né? Então, gera uma repressão no pensar e no agir das pessoas. É aquela ideia do pecado, Alexandre comentou agora mesmo essa história do pecado, mas naquele sentido de que aí dentro dessas religiões mais fatalistas, digamos assim, né? Então, se você peca, você pode ser condenado, pode ter uma condenação eterna por causa de você pecar. E, às vezes, os pecados são coisas, quando ela fala, né, o dogmatismo irracional, são situações propostas que não têm fundamento na razão, né? Então, assim como a gente vê, por exemplo, essas questões das superstições, né? Então, dá azar passar debaixo da escada. Se eu encontrar um gato preto pela frente, eu vou ter azar. Né? São situações irracionais, mas ainda dentro de algumas religiões existe isso. E fazendo aquela reflexão que eu fiz ao longo do estudo, de como que a gente vive isso ainda dentro do espiritismo, muitas vezes nós ainda temos aquela situação de pensar, se eu vivo isso, eu vou para o umbral, mudando o nome que a Igreja Católica dá, né, outras igrejas, outras religiões, né, colocam como inferno, a gente colocou umbral como sinônimo de inferno. Nós vemos muitas vezes espíritas colocando do receio de ficar muito tempo no umbral, ou do medo de ter que ir para o umbral, sendo que nós, pelo nosso racional, nós sabemos. Umbral, como a origem da palavra diz, é uma passagem, né? Umbral da porta é uma passagem. Lógico que nenhum de nós deseja ficar preso a situações energéticas difíceis, né? Porque nós temos relatos da espiritualidade, de sofrimentos por tempo muito prolongado, vivendo essa situação. Mas a nossa capacidade racional, né, que a Joana coloca aí, a liberdade do pensamento, de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano. Então, nós sabemos que a escolha é nossa, que está nas nossas mãos a forma de agir
e nós vamos colher de acordo com o plantio que nós fizermos. Mas nós sabemos também que existe a misericórdia divina, que as possibilidades são infinitas. Nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. O que quer dizer isso? A partir do momento que interiormente eu conseguir viver a religiosidade, que eu começar a viver o amor dentro de mim, eu não preciso mais passar por aquele umbral, aquela passagem prolongada, demorada no umbral, porque eu já aprendi nesse momento aqui, na minha vivência, algo que pode me fazer, às vezes, dar um salto, não que a evolução dê saltos, mas um salto de qualidade na minha vivência espiritual. Então, eu não vou precisar, porque eu cometi um determinado erro na juventude, necessariamente a coisa não é matemática, né? Não é a lei de Moisés lá, né? A lei de Talião. Não é dessa forma mais. A gente já entende que no momento que eu tiver a compreensão, que eu conseguir caminhar mais em direção ao Criador, que é o objetivo da religião, eu não preciso receber o castigo específico daquele ato, porque eu já consegui aprender, né? É isso que o amor cobre a multidão de pecados. Porque eu não preciso ter um castigo específico para cada pecado, digamos assim, né? E por que eu sei disso hoje? Por que nós sabemos disso? Fruto da nossa reflexão, do estudo que os espíritos nos trazem e sobre os quais nós nos debruçamos e refletimos para chegar às nossas próprias conclusões, né? Então, o que nós temos é a liberdade de pensar e de agir, que é essa que deve ser a proposta da religião, né? Que a gente tem a liberdade de pensar e agir. Pode passar, Léo, por favor? Gente, o tempo está estourado, né? Vou agilizar. Então, a Joana traz ainda para a gente que é o que nós já falamos, né? Que na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo, por conveniência, sem coragem de assumir suas convicções, receosos de rejeição no grupo. A gente ainda vive isso às vezes, convenções, conveniências dentro da casa espírita. Eu lembro de uma vez que a Ana contou um caso, falar rapidinho, de um grupo, eu não vou lembrar, não sei se a Ana está aí, de um grupo mediúnico, que o pessoal tirava os sapatos na hora da reunião. E aí alguém perguntou, uma pessoa que chegou nova, perguntou, por que vocês tiram o sapato? Por que tem que tirar o sapato? Ah, eu não sei, a outra não sei, eu não sei. Aí quando eu cheguei aqui, já tirava o sapato. E aí foram conversando, eu não vou lembrar, mas a Ana acho que sabe até qual que é o grupo, ela vai saber a origem da história. E aí é porque alguém sentia muito calor e ficava incomodado e começou a chegar na reunião e tirar o sapato. E aí todos os outros começaram a tirar o sapato. Quer dizer, então assim, quanto, né, que a gente agora, talvez, aí nós vamos ter que começar a pensar no retorno das nossas atividades na casa, né? E pode ser que a gente decida a fazer, por exemplo, a reunião mediúnica no salão, porque é um espaço maior, né, considerando ainda as questões da pandemia que nós ainda estamos vivendo. Aí, como é que vai fazer? A gente conversando sobre isso, assim, no pequeno, com umas pessoas, a pessoa, mas aí não vai ter a mesa, né? Não vai ter a mesa, não precisa ter mesa para ter reunião mediúnica. Quer dizer, nós ainda ficamos muitas vezes presos nessas convenções, digamos assim. E aí a Joana traz para a gente que é indispensável a coragem de romper com a tradição, coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma de mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. Isso é tornar-se autêntico, que é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. Então, a coragem de romper com o que está posto, analisar e tirar as próprias conclusões, porque Kardec trouxe para nós a fé raciocinada. Então, nós não temos que aceitar
porque está escrito lá no livro, porque ele foi psicografado, porque é Chico Xavier, porque é Divaldo Franco. Por quê? Chico Xavier, um espírito já bem avançado, Divaldo, missionário, mas ainda são humanos. Então, se tiver alguma coisa lá na obra dele que eu acho que está meio esquisita, eu posso questionar, né? Kardec mesmo falou que a gente, se tivesse alguma coisa que a ciência comprovasse que na doutrina não estava exatamente como a ciência chegou à conclusão, que a gente ficasse com a ciência. Quer dizer, é dinâmico, o conhecimento é dinâmico. Emmanuel falou que as revelações foram evoluindo com o tempo, e com certeza ainda vão continuar evoluindo. Tem coisas que nós ainda não sabemos, não descobrimos, vamos descobrir daqui a centenas de anos, por exemplo, né? Então, é importante a gente se libertar desses atavismos, de achar que tem que ser daquele jeito, e nos identificarmos com a nossa própria consciência, né? Pode passar? É a última agora, viu, gente? Então, gente, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. É uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. É a coragem de viver de acordo com a realidade conhecida. O estudo, o uso da razão, permite essa realização interior lúcida. Não mais o medo do castigo, mas a responsabilidade perante os nossos próprios atos. É o livre-arbítrio que nós estudamos, né? A escolha nos pertence. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nós podemos nos interrogar intimamente da consciência, mas para isso é preciso um exercício de autoconhecimento, né? O autodescobrimento, que é o primeiro capítulo dessa parte lá do livro da Joana, ele fala disso, né? A importância que tem da gente buscar o autoconhecimento. E, né, a gente lembra lá de Santo Agostinho, que fala para nós da gente se interrogar a cada dia de como foi aquele dia, do que nós fizemos, o que nós sentimos. É importante nós olharmos para dentro de nós e ver qual o motivo de eu ter me sentido dessa ou daquela forma perante uma situação acontecida. É só através dessa análise que nós temos condições de nos conhecer, aceitar, né, quem nós somos. E, para finalizar, a Joana tinha falado, eu não coloquei aí, ela tem um pedaço que ela fala o seguinte, ela conta o que um monge fala, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, um monge medieval fala o seguinte, que todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre. Gente, a cachorra danou a latir aqui, coitado, vocês estão ouvindo o latir da cachorra aí, né? Todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre. O que é viver morrendo? É o se desapegar, né? É o desapegar das paixões, que é o morrer diário, que vai nos libertar. Então, desapegar das paixões, desapegar do nosso ego, de viver uma realidade material que não é a nossa realidade real, né? Realidade real ficou ótimo, né? Mas é no sentido de buscar viver o eu verdadeiro, o eu superior que reside em nós. A comunhão com Deus, como Paulo nos disse, né? Quando ele fala, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Porque ele conseguiu encontrar a própria identidade, mas a identidade no sentido também da identidade com Deus. Isso é o nosso caminho. É para esse lugar que a religiosidade deve nos levar. Né? É isso, gente. Muito obrigada, viu, por me ouvir. Desculpa ter passado alguns minutos aí.